Olá, eu sou o Thiago Otuki, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar o nosso convidado de hoje, queria deixar aqui os recados de sempre. Então, claro, se você gostar da entrevista, deixe seu like, faça seu comentário. Tá? E também, claro, não deixe de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube. Também, claro, acesse o nosso site, o clubefi.com.br. Lá você encontra sempre uma infinidade de ferramentas, conteúdos, relatórios e carteiras recomendadas. E se você está começando agora nesse mercado, também acesse a nossa área educacional. Lá você encontra sempre também o nosso curso de fundos imobiliários, que já está na sua 4ª edição. Bom, hoje o meu convidado é o Felipe Gaiardi, que é sócio e gestor, né, na Hemisfério Sul Investimentos. Tudo certo aí, Gaiardi? Tudo bem, Thiago. Obrigado pelo convite. Então tá certo, Gaiardi. A gente que agradece aqui a tua primeira participação no nosso programa. E o tema vai ser o HSI Malls, né, que negocia então no nosso mercado sob o código HSML11. Então a gente vai falar do fundo e também, claro, do mercado de shops, que faz um tempo aqui no nosso programa também que a gente não conversa com nenhum gestor ou especialista no segmento de shoppings. Bom, mas como padrão, né, como primeira entrevista, eu queria que você falasse da tua experiência profissional e um pouco também do resumo da HSI Gestora. Bom, a HSI é uma gestora de recursos alternativos que começou em 2005, 2006, inicialmente oferecendo o produto de investimento imobiliário no mercado internacional. Então, fazíamos a captação de recursos com investidores institucionais e investíamos no Brasil através de fundos de investimento em participação. Assim, a Hemisfério Sul evoluiu até nos tornarmos a maior da América Latina nesse tipo de negócio. Durante esse tempo, nós criamos uma área de crédito em 2014 aproximadamente para fazer negócios de operações especiais, que nós chamamos, e é uma área que veio depois, mas também já fez negócios bastante relevantes, como essa expansão recente do Grupo Madeiros de Restaurante. Ela foi toda feita com capital dessa área de crédito da HSI, investimento já totalmente realizado, e no final de 2019 nós criamos a terceira principal área da gestora, que é a área de gestão de fundos imobiliários, que eu faço parte, sou responsável, que inclui também o HSI Malls. Então, a HSI, ela é a combinação desses 3 grupos de negócio principais, 2 investimentos imobiliários diretos e uma de crédito, mas também que trabalha bastante com a variável imobiliária. Eu estou na HSI praticamente desde o início, em 2006, e antes da HSI eu trabalhei durante 4 anos na mesa de bolsa do Bozano Simonsen, no Rio de Janeiro, e depois no Bank of America também no Rio. Parei um tempo, fui estudar, quando voltei, já voltei para a HSI. Bom, legal, Gaiardi. E em relação ao cenário do segmento, enfim, se você olha sempre todos os relatórios dos fundos, todo o debate sempre está em a questão do nível de recuperação em relação ao que era o antes da pandemia, ali em final de 2019, que era um segmento extremamente resiliente, sempre cresceu acima da média do mercado do varejo de forma geral, né, tipo, quase todo investidor tinha pelo menos um fundo de shopping na sua carteira, né, na carteira imobiliária. Sim. Depois, claro, no início de 2020, ali em março, abril, né, começou o impacto todo da pandemia, aí gerou toda uma série de dúvidas. Então, eu queria que você atualizasse um pouco esse cenário, principalmente como é que está essa recuperação de nível de vendas em relação ao patamar que estava aí ali no comecinho de 2020, final de 2019. Bom, no nosso portfólio, e eu entendo que esse é um padrão do mercado, nós chegamos no final de 21 já com vendas equivalentes a 2019 e entramos em 2022 com uma expectativa de resultado muito semelhante ao que era a nossa expectativa para 2020, antes de acontecer as restrições e as quarentenas, que era um crescimento de 5%. Então, de fato, aconteceu uma recuperação e ela tem sido consistente. Durante esse período da pandemia, as administradoras e gestoras trabalharam dia e noite para aumentar a eficiência operacional dos ativos e, no final, também aconteceu uma seleção
natural das operações dos lojistas. Então, no final das contas, passado o pior da pandemia, o que nós temos são shoppings mais eficientes do ponto de vista operacional, isso inclui também custos, mas também os lojistas mais resilientes. Então, essa combinação faz com que essa recuperação ela seja sólida, e é o que nós temos observado. Então, as vendas estão voltando, apesar do fluxo de pessoas ainda não ser o mesmo de antes da pandemia, 10% abaixo no nosso portfólio, mas existe também uma mudança no ticket médio que tem servido para mais do que compensar essa queda de fluxo, que deve ser resolvida, nós esperamos, nessa parte final da pandemia, com o final dessas últimas restrições. Recentemente caiu o mandato de máscara em ambientes abertos, agora em ambientes fechados. Pode parecer uma decisão final boba, mas ela tem mais um impacto psicológico até do que prático. Então, isso serviu também como um último estímulo, nós entendemos, para que as empresas tivessem um gancho definitivo para chamarem as pessoas de volta ao trabalho. Então, o home office, obviamente, ele vai continuar existindo, é algo que veio e vai continuar acontecendo, mas ele está mais na flexibilidade do horário do que trabalhar somente de casa. Então, isso, na nossa opinião, vai significar o término dessa recuperação durante o ano de 2022. Nós não vemos acontecendo novas ondas tão relevantes quanto as duas primeiras, e também acontecendo um aumento do contágio. A população está com uma proteção hoje nós entendemos mais do que suficiente para não haver uma sobrecarga no sistema de saúde, que no final esse é o problema, pelo menos com esse vírus especificamente. Então, a perspectiva para o setor, na nossa opinião, é bastante positiva, e nós vemos isso em todas as regiões que temos os nossos ativos, no Nordeste, no Sudeste, no Norte. Nós temos ativos em outros fundos que não são HS Malls, e a recuperação ela tem sido consistente em todas as regiões e, no final, também em todas as categorias, classes de shopping centers. Bom, interessante, e até gerou uma curiosidade. Acho que naquele momento mais crítico da pandemia, onde todos os shoppings fecharam suas portas, né, algo que ninguém podia imaginar, e depois, posteriormente, gerou uma série de impactos aí, com questões de descontos e, enfim, coisas que Sim. impactaram diretamente nos rendimentos aí dos fundos imobiliários de shopping. Ao mesmo tempo, você colocou também que, do lado positivo, então, houve um aprendizado interessante, que acho que isso vai ser levado à frente para melhoria de eficiência do resultado, de práticas que foram feitas pelas administradoras de shoppings. Não sei se você poderia citar um exemplo assim concreto. O exemplo concreto foi, para o nosso portfólio, terminado esse período mais crítico de pandemia, uma redução, isso considerando a inflação do período, né, de aproximadamente 10% nos valores do nosso condomínio. Então, isso tem um impacto direto no custo de ocupação dos lojistas, que pode reverter em uma saúde, um resultado melhor para o lojista, mas no limite também em espaço para haver ganhos reais dos aluguéis. Então, esse é um exemplo direto, e ele está associado a trabalhar melhor com matéria-prima que é usado no condomínio, negociar contratos ainda mais justos com os fornecedores, e até um aprendizado sobre o escopo, né? Talvez pelo conforto do passado, as operações de serviço, elas estivessem funcionando num escopo até maior do que deveriam. Então, houve um ajuste desse escopo sem perder de forma alguma a qualidade da operação. Então, esse foi um aprendizado e um resultado bastante positivo, o lado positivo, né, de tudo isso. E também acho que os próprios lojistas, né, que mostraram resiliência e aprenderam também a administrar o seu negócio melhor numa situação de estresse máximo. Então, no final das contas, sempre havia a pergunta, quando nós fazíamos uma apresentação do nosso portfólio, uma defesa de shoppings, né? Qual é o pior
cenário que pode acontecer com os seus ativos, com o seu portfólio, né? Qual é o worst case scenario? Isso foi muito questionado e é normal em discussões de venda do portfólio, do IPO, isso sem ter ideia do que estava por vir, né? E nenhum teste maior do que a pandemia. Ninguém nunca imaginou que nós teríamos uma situação onde os shoppings ficariam fechados meses. E, bom, passou. E os shoppings estão aí, teve uma variação de ocupação mínima, na verdade, nós estamos estáveis com tendência positiva de ocupação, e isso com uma melhora qualitativa da carteira de locatários, já que os locatários mais sensíveis acabaram indo embora, e os melhores e novos, mais fortes entraram e estão continuando. Então, esse é o lado positivo aí de tudo isso. Até olhando para o relatório, o último relatório que foi publicado, né, do HSI Malls, acho que até isso, em grande parte, dentro acho que do grupo, né, da Abrace também, ou outros fundos imobiliários também do segmento, se você olhar, por exemplo, o rendimento foi de 60 centavos, né, por cota, esse último, ele é o mesmo nível que foi no mesmo período de 2020, né, que seria logo o último mês, antes ainda da pandemia. Então, a gente pode falar que a recuperação em termos nominais, né? Então, agora seria o ideal seria que esse valor tivesse sido atualizado, pelo menos pelo IPCA, para dizer assim, não, realmente recuperamos, né? Na verdade, é exatamente o que você está falando, porque tem um elemento importante nessa comparação. No início de 2019, não sei se você conhecia a estrutura do fundo, e isso foi uma forma que nós colocamos na venda, no IPO, para alinhar os interesses do investidor ao da gestora para entregar resultado. Em 2020, o fundo estava em período de carência de taxa de gestão. Em 2022, agora não. Então, mesmo passando a cobrar taxa de gestão, nós continuamos entregando um rendimento, uma distribuição nominalmente igual. Então, é o que você falou, no final das contas houve um crescimento real, só que houve o início dessa cobrança. Nós, quando oferecemos isso ao mercado, nós imaginávamos que iríamos crescer o suficiente para começar a cobrar a taxa de gestão logo no início, e assim iria acontecer. Nós estamos entregando significativamente mais do que prevíamos de orçamento, só que daí veio a pandemia e daí mudaram as prioridades. Mas hoje o fundo ele entrega o mesmo com um custo operacional maior, porque nós começamos a cobrar a taxa de gestão. Então, mostra, de fato, esse crescimento, né? Sim. E daí, olhando também para os indicadores, assim, tipo vacância, inadimplência, enfim, acho que não é algo que é preocupante, né? Pelo contrário, né? Acho que, dado todo o cenário que foi extremo, como você falou aí, da pandemia, um teste de estresse Exato. Verdadeiro mesmo, acho que agora a gente não pode reclamar, vamos dizer assim, desses números que estão aí, né? É isso. Então, assim, durante o pior momento da pandemia, com as quarentenas e fechamentos, inadimplência e descontos chegaram a percentuais que nunca existiram, né? 50%, 40%. Mas também houve uma correção bastante rápida à medida que as restrições foram diminuindo e os shoppings voltaram a operar. Até o momento em que, no final do ano passado, nós já estávamos operando mais próximo de 5%, 3%. E existe um exercício da administradora e acompanhado por nós de fazer com que esses descontos eles tendam a zero o mais rápido possível. Então, você também forçar para que exista essa desintoxicação de desconto, inevitavelmente isso vai ter algum impacto na inadimplência. Mas nós queremos voltar ao que sempre deveria existir, que é o desconto próximo de zero, com alguns casos excepcionais, e daí voltar a trabalhar uma inadimplência também, que é a inadimplência que nós entendemos de um portfólio saudável, de mercado, 2%. Então, é isso que nós buscamos e é isso que deve vir com o tempo, talvez ainda em 2022. Mas já existiu uma redução bastante grande e, bom, no início do ano, isso aparece no relatório, houve um aumento da inadimplência, mas isso é uma situação comum do setor.
o aluguel de dezembro do final do ano, ele é um aluguel mais alto, principalmente para as lojas satélites. Isso acaba levando a uma inadimplência em janeiro mais alta, mas a tendência é que essa inadimplência ela seja recuperada nos próximos meses. Por que é mais alto? Porque tem um custo de locação mais alto do lojista, é um período que o lojista tem baixa liquidez, porque ele acabou de sair do período que ele elevou estoque, fez novas contratações de vendedores para o final do ano. Então, janeiro é um momento em que ele está ainda se reorganizando depois das festas de final de ano, ele acaba segurando mais o pagamento, mas ele acaba cedendo e devolvendo essa inadimplência para a administração durante os próximos meses do ano. Certo. E, Gayad, eu, em particular, sempre defendi, desde o início da pandemia, que a tese, acho que de longo prazo aí do segmento de shoppings, elas prevalecem, principalmente aqui no mercado brasileiro, e agora, de qualquer forma, o pessoal, acho que, na minha visão, assim, o pessoal está começando a olhar de novo com mais carinho, assim, por segmento de shoppings. A gente tem muita coisa descontada no mercado, como o próprio HC Malls, e só que, ao mesmo tempo, a gente tem um lado positivo, que agora a gente está chegando realmente a gente nunca pode falar, né, o final da pandemia, mas acho que a questão de tirar as máscaras aí em ambientes fechados é um grande sinal. Então, isso seria algo muito positivo para o segmento de shopping center. Mas, do outro lado, tem também um lado negativo, que é essa questão da inflação, que está também vinculado a um choque externo, né, que a gente está discutindo bastante a questão aí da guerra, que isso com certeza afeta a renda do consumidor e está levando também aumento de juros, sempre impacta no consumo. Então, como é que fica esse balanço, vocês que são administradores de shoppings, como é que fica esse balanço de um fator positivo, outro negativo, agora para 2022? Bom, nós não temos observado, e assim, a inflação, no final das contas, teoricamente, pelo menos a do IGPM, o pior dela já passou, né? Por incrível que pareça. Lembrando que há 12 meses para trás, ou um pouco mais, a inflação do IGPM chegou a acumular 40%. Agora que nós estamos chegando aí talvez num pico de IPCA, o Roberto Campos estava falando lá em pico de IPCA entre março e abril, e continua aumentando. Imagino que quando ele falou isso, ele não esperava esse aumento recente da gasolina, que acaba impactando, mas nós entendemos que estamos próximos de um limite. E a perspectiva só a perspectiva de inflação menor, ela já desencadeia, ela já destrava uma energia alta de consumo. Acho que a questão do consumo e inflação é exatamente essa. O consumo ele é impactado por inflação desde que a renda das famílias não acompanha a inflação. Então, assumindo que a renda não está acompanhando, pode ser que exista alguma perda. Mas, por outro lado, nós tivemos também, durante a pandemia, um excesso de liquidez, né? Bom, primeiro, estímulo direto do governo nas famílias durante o pior da pandemia. E a outra, que é algo que é difícil no Brasil, pelo menos, mensurar, mas os Estados Unidos falavam em 2 trilhões de dólares de poupança adicional das famílias. Isso de uma base que era de, sei lá, de 5, 6 trilhões. Então, aumentou muito a liquidez das famílias durante esse período. Por quê? São os cheques que bateram lá na porta também, mas principalmente porque as pessoas passaram 2 anos dentro de casa, não indo em restaurante, não gastando com lazer, talvez o consumo também de bens não seja o mesmo que se elas estivessem indo no shopping. Então, houve um acúmulo de poupança. Imagino que também talvez desalavancagem das famílias, não parece ser o caso no Brasil, mas seria interessante saber que número é esse no Brasil, né? Porque inevitavelmente também houve um acúmulo de poupança. Isso no final ajuda a absorver o impacto desse período aqui de inflação mais alta, e nós entendemos de juros. Essa pelo menos é a nossa expectativa e é o que nós temos observado nos nossos ativos, né? Nós temos um ativo, por exemplo, em Maceió, que seria um caso desse de inflação e poder de compra da população na veia, porque é na parte alta de Maceió, que a gente chama de tabuleiro, a área de classe média baixa, que seria mais impactada, e, no entanto, é o nosso shopping que mais performa hoje, e não para de crescer e crescer muito forte. Então, uma das razões pode ser o que nós especulamos aqui. Então, ainda não sentimos o impacto, de fato, dessa inflação mais alta no poder e, no final, no consumo das famílias nos nossos ativos.
Bom, interessante, Gayad. E entrando especificamente no HSI Malls, queria que você explicasse, então, principalmente para quem não conhece ainda o fundo, qual que é a tese dele, né? O que, por exemplo, ele se diferencia dos seus pares do mercado. Então, não sei se a ideia é que tenha uma carteira, um portfólio até futuro, com regiões que fiquem mais fora da Sudeste, uma diversificação geográfica maior, ou não, de repente a ideia é ficar um pouco mais concentrado em Sudeste. Eu sei que vocês têm um shopping que fica, por exemplo, numa região mais distante, que é no Acre. Sim. Se a ideia qual que é também a classe, A, B, C, D, enfim, queria que você falasse um pouco da tese do fundo aí. Tá, o que nós batemos muito na tese do fundo quando fizemos o IPO em 2019, além, obviamente, da qualidade dos ativos, então, entendendo que a qualidade dos ativos e a combinação ativo-mercado ela é saudável, um diferencial do HS Malls é que todos os investimentos do HS Malls são posições de controle nos shopping centers. Então, a HSI e o HS Malls, os nossos investidores, em última instância, eles têm poder discricionário nas decisões sobre os rumos para cada um dos ativos, né? Então, diferente de outros portfólios, onde a maioria dos investimentos são posições minoritárias, onde a investidora minoritária gestora fica de passageira do majoritário e, ok, participa de reuniões e dá suas opiniões, mas no limite quem manda é quem tem o controle do ativo, aqui quem manda é o HS Malls. Então isso se repete em todos os 6 ativos que nós temos hoje, que somam 160 mil metros quadrados de ABL própria. E esse é um outro diferencial, né? Nós somamos 160 mil metros quadrados de ABL própria em 6 ativos. Você começa a comprar 10% de um shopping, 15%, você precisa diversificar demais a quantidade de ativos. Isso daqui significa distração, né? Trabalho para você acompanhar 20 shoppings é diferente de dedicação e foco do que acompanhar 6 shoppings. Então, isso também, na nossa opinião, faz muita diferença. E daí, o outro elemento é exatamente esse. Você tem 20 shoppings com diferentes administradores. Então, assim, além da distração por shopping, são dinâmicas de comunicação diferentes com cada administradora. E nós que temos uma administradora dentro de casa, já tivemos investimento com outras administradoras, sabemos da dificuldade de você se adaptar à dinâmica da administradora e que ela entenda as suas prioridades. Então, novamente, o HSI Malls, além do controle de todos os ativos, e daí, novamente, também, entendendo que todos têm qualidade excepcional, nós temos uma única administradora focada em atender as prioridades do HSI Malls, que é a Safir, que é uma administradora que tem uma experiência enorme, já administrou dezenas de shoppings e hoje administra também os nossos shoppings do HS Malls e faz um trabalho incrível e está dedicada a entregar o que são os objetivos do HS Malls, né? Então, no caso do HS Malls, por exemplo, um objetivo que é relevante para nós, o foco do fundo imobiliário é a renda, né? Então, a administradora, ela trabalha com essa prioridade de renda mês a mês. Uma empresa de shopping center, não necessariamente a prioridade dela vai ser a distribuição de rendimentos. Pode ser, talvez, uma aposta em crescimento maior, então correr riscos maiores, ou até fazer um trabalho institucional mais parrudo, porque precisa fazer, isso significa custos também maiores para aquele ativo. Então, nós entendemos que esses são 2 diferenciais muito relevantes do HS Malls, e no final da história, o que isso significa? O HS Malls, diferente dos outros fundos do mercado, ele funciona como uma empresa de shopping center, né? Porque controla todos os seus ativos, então manda no destino de todos os seus ativos. Isso também fez muita diferença durante a pandemia, porque era a Safir me ligando e nós decidindo na linha o que precisava ser decidido naquele momento, por conta do que estava acontecendo, e também tem a única administradora sabendo com quem falar para tomar as decisões. Então, esse é um diferencial super relevante do HS Malls. O mercado, eu imagino que ele leva um tempo para entender, mas isso é normal, e isso, ano após ano, eu entendo que vai fazer com que o HS Malls se destaque em relação aos demais. Bom, até você adiantou uma pergunta que eu ia fazer um pouco mais adiante, que é realmente o que você falou, assim, então, a gente pode afirmar mesmo que
ser majoritário em todos os shoppings é extremamente importante. Eu já vi até relatos de gestores do esquema corporativo que me falaram, ó, Tuque, o meu fundo não é de laje, é de edifícios corporativos, porque ter pequenas lajes eu também não sou majoritário no prédio, isso causa uma série de problemas. Exato, então, a lógica é semelhante. E os shoppings, então, acho que mais do que nunca, acho que então, é uma vantagem competitiva que o HSI Malls tem, que está associado também, não só ser majoritário, então essa questão que você colocou, que eu não tinha me atentado tanto, acho que ter uma administradora, a HSI, ela é sócia da Safir, e todos os shoppings do portfólio são administrados pela Safir, é isso? É isso, a Safir é uma empresa administradora de shopping centers, prestadora de serviço que existe há mais de uma década e tem uma estrutura igual às grandes administradoras do país, ela é uma das grandes, e nos shoppings tem centenas de funcionários, então tem uma estrutura bastante parruda, né? E comparáveis às grandes empresas de shopping center, incluindo as listadas, até porque muitos dos executivos vieram das listadas. Nós montamos um time já de vários anos, não é de agora que nós montamos, por isso os resultados muito fortes, bastante sólido e que tem uma experiência enorme e que está dedicada a entregar o máximo de resultados somente para os ativos sob gestão da HSI, incluindo os do HSI Malls. Bom, interessante, e até que eu vou fazer o caminho contrário, até para o investidor, acho que o nosso dia é se entender. Então, eu vou dar um exemplo, né? Isso realmente gera um risco, no sentido assim, você não é majoritário no shopping, aí você tem uma visão estratégica, por exemplo, a tendência de mercado naquela região, eu preciso mudar aquele mix, né? Porque de repente até os shoppings da mesma cidade vai se enquadrar melhor, tal, aí você coloca isso na mesa, numa reunião, com a administradora, e você não é da administradora e também não é o majoritário no shopping, e acaba que você não consegue levar para frente a sua ideia. Quer dizer, esse é um grande risco, vamos dizer assim, que isso é uma fraqueza da posição minoritária, e o inverso também é real, né? Você pode simplesmente não concordar com o investimento e se ver obrigado a fazer o investimento para não ser diluído, porque isso foi decidido pelo acionista majoritário, né? No caso de um investimento, mas pode ser tantos outros assuntos, né? A própria entrega de descontos é algo que foi discutido, né? Durante a pandemia, por exemplo. Então, talvez, durante a pandemia, o controlador tenha sido mais flexível, estou chutando, especulando, do que poderia ser, dando os descontos, e, consequentemente, perdeu mais resultado que deveria. Você, na posição minoritária, você pode questionar, mas, no limite, a decisão final é do acionista majoritário e vai ser executado pela administradora. Investimentos gerais nos ativos, às vezes, são investimentos que qualitativos ou não, que você não concorda, que você acha que não vai adicionar valor ao ativo, e do outro lado tem um cara que tem um interesse mais de imagem, mais institucional, e quer pesar mais a mão nesse sentido. Você acaba sendo levado a fazer um investimento que você não faria se tivesse o poder de controle daquele shopping center. E dentro da tese do fundo, em ter shoppings fora da região sudeste, que também não é comum aí nos demais segmentos, né, tipo, principalmente corporativo e logístico, o foco sempre é a região sudeste. Acho que nos shoppings, ou mesmo o varejo, né, esses fundos que a gente tem hoje no mercado, que eles chamam de renda urbana, né, ou varejo de rua, quer dizer, acho que isso que é interessante para o investidor aqui, quer dizer, o fundo, ele consegue encontrar boas oportunidades de negócios, de repente até melhores do que na região sudeste, no caso de um shopping center, por exemplo? Sem dúvida. Como eu falei, o Maceió hoje é o shopping que mais performa, e é um portfólio que performa bastante bem, mas mesmo assim o Maceió no Alagoas se destaca, tanto é que nós estamos seguindo com uma nova expansão. Ele já tinha feito uma no passado, então o shopping está passando pela segunda expansão, é uma expansão menor, também para ir gradualmente melhorando o produto. Então nós devemos entrar principalmente com uma grande varejista, além de algumas modificações na praça de alimentação, uma atualização, mas é um shopping que tem um potencial gigante, que vem crescendo
e se não tivesse acontecido a pandemia, teria uma sequência de crescimento, mas agora retoma, deve continuar entregando crescimento real, mas o próprio Via Verde, em Rio Branco, é um shopping que desde a inauguração, um outro detalhe interessante e importante, né, sobre os diferenciais HSI, tanto Maceió quanto Via Verde, entre outros, tem outros shoppings também, foram shoppings que foram desenvolvidos, construídos pela HSI, então nós conhecemos o shopping desde o momento em que começou o projeto daquele negócio em Maceió, em Rio Branco, conhecemos o ativo, então, melhor do que ninguém, as forças de cada um deles e sabemos trabalhar isso da melhor forma. O Via Verde, em Rio Branco, desde a sua inauguração também, são shoppings novos ainda, né, com alguns, os mais velhos chegam a 10 anos, sempre entregando crescimento de 2 dígitos, é o único shopping da capital, uma capital com quase 400 mil habitantes, que tem uma demanda pelo varejo de shopping center, isso foi identificado no passado, é um shopping que performa muito bem, tanto o Maceió quanto o Via Verde devem chegar a 100% de ocupação esse ano, e há também expectativa de expansão. Então nós estamos ali, por exemplo, também controlando o mercado para que não haja a chance de haver nenhuma concorrência adicional, e o shopping então ele é dominante e tem ali como concorrência não direta de varejo as lojas de rua, mas são incomparáveis. Era uma população que demandava esse produto. No início até, e por isso esse crescimento acelerado, existia uma educação que precisava ser feita da população, porque a população é de uma cidade que não tem shopping center, isso é comum para todas as cidades e mercados que não tem shopping center, ela precisa ser educada para criar o hábito de shopping center. Uma vez que esse hábito foi criado, então nós destravamos uma energia enorme e o crescimento no Via Verde não parou. Tanto é que nós estamos chegando aí a quase 100% de ocupação, mesmo depois de passar por 2 anos aí de pandemia. Então, isso também em termos de retorno, né? O CAP, que a gente chama dessas operações, não deixa a desejar. Sim. Em relação a um shopping em São Paulo, até pelo contrário, porque muitas vezes você vai ter que pagar muito caro para ter um shopping, por exemplo, em São Paulo, né? Exato, e um diferencial de um ativo como esse em Rio Branco como é a capital do Acre, não é a capital do estado de São Paulo, a área, o terreno, ele era, na época, muito mais barato do que era um terreno numa região primária. Então, além, obviamente, do custo de construção e o projeto que foi feito, então, é um shopping que nasceu com um custo super competitivo, significou também valores de locação originais para os locatários, também super equilibrados e custos totais de ocupação bastante saudáveis. Então, é um shopping que nasceu já muito saudável e consistente para que os lojistas pudessem buscar o máximo de resultado possível. Então, ele tem um custo de ocupação super competitivo, isso faz uma diferença bastante grande também, até quando isso já é regra, discute locações com varejistas nacionais, mas que são do Sudeste e que lá acabam vendendo o equivalente ao que vendem no Sudeste, porque é a única operação daquele âncora naquela cidade, né? Você não tem, por exemplo, 3 lojas da C&A, você tem uma loja da C&A, você não tem 3 Riachuelos, tem uma Riachuelo, e por aí, Americanas, por aí vai, e no final ele vende tanto, só que ele mesmo assim tem um custo de ocupação mais baixo por conta dessa característica original estrutural do shopping e, obviamente, dando a possibilidade para o empreendedor com o tempo e elevando esse aluguel para deixar no custo de ocupação mais comparável com mercados onde aquele lojista vende o mesmo valor de vendas, né? Certo, Gayade. Agora eu queria entrar numa questão bem específica, mas até em linha do que você comentou, em relação à operação do Shopping Paralela, né, que em Salvador, que era de outro veículo de investimentos da HSI, então teve uma aprovação em assembleia, e agora em janeiro foi concretizado essa aquisição, né, para o HSI Malls, né, inclusive o Shopping Paralela, que também faz parte do portfólio de outro fundo bastante conhecido, né, o VISC, né, e então eu queria que você explicasse do porquê nesse momento essa aquisição. Também não foi feita uma oferta, daí a escolha foi
obviamente porque a situação de uma oferta agora não seria ideal para o cotista, então foi feito uma alavancagem, né, um processo de securitização. Então, eu queria que você explicasse um pouco dos riscos dessa operação, do porquê que ela foi feita agora nesse momento e como é que ela foi estruturada. Agora, nesse momento, nós entendemos que foi uma janela de oportunidade onde não haveria a concorrência de outros investidores para compra desse ativo. Necessariamente, a gestora deveria fazer um processo competitivo e agora houve essa tentativa, só que o mercado ele está menos líquido, não existe captação e a alternativa seria alavancagem e não há muitos fundos de shopping sempre que tem espaço para fazer essa estrutura e adquirir o shopping. Então, essa foi a razão e nós vimos a janela para executar agora essa aquisição. É um ativo que eu conheço super bem, a equipe conhece super bem e que tem um potencial de crescimento muito alto. Então, tudo se sustenta nesse crescimento esperado para o Paralela, crescimento real esperado para o Paralela, principalmente nesses 2 primeiros anos, porque antes da pandemia, o proprietário anterior ele tinha feito uma série de investimentos que iriam destravar, nós entendemos, um aumento significativo de fluxo e vendas. E isso foi feito, o investimento foi feito e concluído durante 2019, alguma coisa 2020, mas logo veio a quarentena e toda essa energia ficou acumulada. Então, por exemplo, a estação do metrô, tem uma estação do metrô em frente ao Shopping Paralela. Foi investido pelo antigo proprietário um acesso direto que existe agora da estação do metrô até o 2º piso do Shopping Paralela. Então, uma conexão direta, isso não existia, era uma barreira relevante. Então, isso só vai significar um aumento relevante de fluxo, pessoas que, por conveniência, agora passarão a usar o Shopping Paralela para serviço, lazer. O outro foi o investimento relevante feito, né, no desenvolvimento de uma faculdade para a Unime do Grupo Cogna, com potencial gigantesco de alunos, falam em até 10 mil alunos nos diferentes turnos, né, e dias, e faculdade também que ficou pronta meses antes do início da quarentena. Então, quando foi entregue, ia começar esse trabalho de consolidação da Unime Cogna, o shopping ele foi fechado. E, por último, uma série de investimentos de infraestrutura no entorno, que tem um residencial uma vocação residencial muito forte, vizinha do shopping. Se você olhar nas fotos aéreas e as fotos que nós divulgamos, você vê a principal região de desenvolvimento de torres residenciais de Salvador. Existe um investimento de infraestrutura feito recente, super relevante, um principal que é uma avenida que liga a Avenida Paralela à Orla, que é tangente ao shopping, que vai fazer também uma diferença enorme no fluxo de veículos. Então, na nossa opinião, tudo isso agora, com a volta definitiva das pessoas à sua rotina, vai significar um aumento relevante do fluxo de pessoas e, consequentemente, venda nos shoppings. Então, o shopping vai poder entregar esse crescimento que nós esperamos para entregar essa taxa interna de retorno, que nós estamos só olhando rendimento no mês a mês, que é suficiente, porque nós temos até um período de carência, mas mais do que isso, nós estamos olhando uma taxa interna de retorno bastante atraente. Então, isso tudo sustentou a nossa decisão de fazer o investimento no shopping. Sim, então, vai ter a receita desse imóvel da faculdade também, vai para o fundo, e também tem uma área de expansão que vai ser feita, né? Na verdade, essa faculdade ela já é parte de um projeto de expansão original. Ele é um contrato atípico com a Cogna de 15 anos e a receita desse BTS, desse contrato atípico, ele é somente do HS Malls. Os outros investidores do shopping não participam desse contrato atípico. Então, dá uma estabilidade adicional de receita de locação, além, obviamente, da garantia do contrato atípico num valor bastante justo de mercado. Não é que nós estamos num contrato atípico com a Cogna no centro de Salvador a R$100. A gente está falando de um contrato de R$30. Então, assim, super justo mercado, assim como
todo o shopping. E tem uma outra variável que é, durante a pandemia, o shopping perdeu um pouco de ocupação, então compramos o shopping ainda fragilizado por essa perda de ocupação, apesar de estar próximo ali dos 90%, mas nós temos aí 10% do shopping ainda para comercializar e buscar receita adicional e crescimento real da receita de locação do empreendimento. Bom, interessante. Então, agora, pelo que eu vi também dessa operação, tem como se fosse uma renda mínima garantida, né, do shopping paralela nessa aquisição de 8%. Então, isso também é durante 3 anos, né? Então, isso já daria uma estabilidade ainda num período aí, até essa recuperação efetiva que a gente está falando aqui da pandemia, né? Exato. Então, para dar um conforto adicional para os investidores, dada a situação da pandemia, nós negociamos essa garantia até talvez no limite exagerada, né? Mas foi o que nós conseguimos negociar, mas a nossa expectativa é já ficar acima desses 8% da renda garantida durante 2022. O shopping nós temos acompanhado diariamente, existe a rotina de reuniões mensais com a Safira, ele já opera num resultado acima do que era a expectativa para esses primeiros meses do ano. Obviamente, nós sempre esticamos a corda, então o orçamento 2022 prevê, mês após mês, uma entrega de resultado bastante forte. Então, é o começo, a Safira tem superado, mas isso não significa que vai continuar superando, até porque a régua ela vai aumentando significativamente durante o ano. Mas a expectativa é bastante positiva e é um shopping bastante grande, né, de quase 50 mil metros quadrados, incluindo essa faculdade da Unime. Bom, e tem um outro fato que eu li também de um outro relatório, que também chamou a atenção ali no relatório de vocês, é que 64% da BL é de loja âncora, que normalmente tem preço metro quadrado de locação menor. Então isso é colocado até como um fator interessante de um possível futuro potencial aumento de receita, né, da carteira do fundo, dado que pode haver algum tipo de reciclagem do portfólio no sentido de reduzir um pouco loja âncora para colocar uma BL maior, por exemplo, para loja satélite. Não sei se isso faz sentido, esse racional aí. Sim, já aconteceu movimentos de fracionamento de lojas âncoras para você ganhar mais resultado em lojas menores satélites, mas isso não está na agenda. O fato é que uma ancoragem maior, ela dá mais resiliência ao ativo. Isso foi bastante importante aí durante esses últimos 2 anos. Então, um shopping bem ancorado, como é o caso do próprio Maceió, ele dá mais sustentação. São âncoras no nosso portfólio, na sua grande maioria, grandes varejistas. Então, isso é positivo, até com relação à inadimplência, a referência que dá ao mercado e na combinação com satélites, porque até em futuras expansões, já que você é bastante ancorado, você pode pesar mais em lojas menores, lojas satélites, que são onde você rentabiliza mais o metro quadrado, né? Essa expansão do Maceió, ela acontece com um novo varejista maior, mas ela é um primeiro passo de novas expansões que virão no futuro, e daí sim com uma exposição maior a lojas satélites. Sim, até uma dúvida, é mais relevante ter uma loja âncora, com uma marca predominante, por exemplo. Isso chama muito mais, obviamente, numa cidade, uma capital menor, como é Rio Branco, ou mesmo uma cidade interior, onde só tem um shopping, do que você ter esse mesmo ABR de loja âncora, por exemplo, numa capital maior do Sudeste ou do Sul? Sim, agora uma coisa que é importante também destacar com relação a um shopping em Rio Branco, né? Inevitavelmente, a grande maioria dos varejistas, em algum momento, vai querer colocar o pé em Rio Branco, até porque, imagino mais ainda, nos próximos 3 a 5 anos, porque a oferta de nova BL, diferente dos anos 2015 e 2016, que entregavam 40 shoppings por ano, 50, né? Não é isso que aparece no horizonte. Pelo contrário, a oferta de nova BL é bastante escassa e o mercado tende a ficar, pelo menos no médio prazo, bastante favorável ao locador
versus locatário. Então, é possível que isso signifique pressões mais fortes de locação. E, então, em algum momento, nesse movimento de expansão, não há mais espaço no Sudeste, não há mais espaço no Sul, os grandes varejistas vão precisar expandir além do que é a zona de conforto, incluindo uma cidade como Rio Branco, apesar de Rio Branco, se eu te falar qual é o meu mix, né, imagino, o público ficaria surpreso com o mix. É um mix que você encontra em qualquer, honestamente, shopping da região Sudeste, shopping forte da região Sudeste. Tem praticamente as principais marcas do Brasil já lá. E por que eu estou falando isso? Porque quando um varejista decide entrar em Rio Branco, a porta de entrada é o Via Verde. Então, sobre esse negócio, tem um shopping em Rio Branco, pode ser algo mais sensível, de maior risco. Se é um shopping bem sucedido numa cidade que tem potencial, no final das contas, não, né? É pelo contrário, você vai ser o alvo de qualquer grande varejista que quisesse expandir para o Acre. Então, é o que acontece hoje. Nós temos uma lista de varejistas muito forte e que poderia estar em qualquer cidade da região sudeste do estado de São Paulo, por exemplo. Então, assim, e nós brincamos, né? A nossa marca ainda que falta talvez colocar isso também não deve demorar muito no Via Verde é o McDonald's. Mas nós temos lá, por exemplo, um Burger King. Então, para você entender como as marcas inevitavelmente vão chegar lá. E quando o McDonald's chegar em Rio Branco, pode ter certeza que vai ser no Via Verde. Então, isso é uma vantagem grande do ativo, né? Bom, interessante essa avaliação, Gayadi. E em relação a... Eu participei até com o CEO aí do grupo, né, sobre um debate sobre shoppings aí lá em final ali de 2020, estava discutindo sempre aquela questão, que lá em 2020 já era um debate antigo, mas eu queria que você fizesse uma atualização dessa questão do shopping versus e-commerce. Naquele momento já se falava que, na verdade, o shopping moderno já tem um mix, né, que já não teria tanto impacto assim do e-commerce, que está mais vinculado a entretenimento, lazer, alimentação e tudo mais, e que de qualquer forma, mesmo o e-commerce, né, tipo, falando do vestuário, calçados, eletroeletrônicos, quer dizer, você ainda teria o shopping center integrado dentro de uma cadeia aí de e-commerce, sem dúvida, que minimizaria esses impactos, né? Então, eu queria que em grande parte, acho que isso sustenta uma tese de investimentos no segmento por um prazo mais longo. Então, eu queria que você fizesse uma atualização um pouco dessa avaliação. É exatamente isso, Otto, que o que ficou provado durante a pandemia é que mais do que excludentes, o ponto físico de varejo e o digital, eles são complementares, né? Então, hoje, se a varejista ela quer ser bem-sucedida no digital, ela precisa integrar, precisa expandir o seu espaço físico. Os principais varejistas hoje têm o Ship from Store, o Pick up from Store, e usam a sua expansão como uma maneira de aumentar também a sua infraestrutura logística. Isso ficou bastante claro e é uma tendência. Então, nós não vemos mais a loja física hoje somente como uma loja física, mas a loja física, a experimentação e o ponto, né, de distribuição também bastante relevante, que talvez signifique hoje que um ponto físico de loja para uma grande varejista tem mais valor até do que no passado, quando aquela loja era somente um ponto de venda física e não tinha esse complemento do e-commerce. E às vezes parece até que existia um lobby, né, nessa história de o e-commerce vai terminar com shopping center, com o varejo físico. No final das contas, o que a pandemia falou é que e mostrou para nós é que o que nós estamos fazendo aqui e a tecnologia de comunicação, por exemplo, seja Google, Teams ou Zoom, ela é muito mais excludente, né, de um avião, de uma passagem aérea ou de um quarto de hotel, que esse, de fato, você não precisa do quarto do hotel quando você está no Zoom e, pelo contrário, ele, de fato, é um concorrente final direto seu, do que o e-commerce do shopping center. Então, se eu tivesse que ficar preocupado com o setor hoje, eu ficaria muito mais preocupado com o lazer de trabalho executivo e com as viagens internacionais, e algo que continua acontecendo, né? Tanto é que as viagens internacionais são os grandes problemas hoje das companhias aéreas, pelo menos a executiva, né? A trabalho. A lazer, obviamente, vai continuar, mas para mim é muito mais sensível
essa exclusão que existe entre o serviço de comunicação de altíssima qualidade e a viagem a trabalho e o quarto de hotel a trabalho do que é um shopping center com e-commerce. Bom, interessante, Gayad. Então, a gente chegou aqui na parte final aqui da nossa entrevista. Então, com um padrão aqui, eu queria que você fizesse, então, as tuas considerações finais para poder encerrar aqui a nossa entrevista. De repente, algum outro detalhe que você acha importante que a gente não abordou aí sobre o fundo. O que eu queria deixar de mensagem final, e daí olhando para o HS Mall, sabendo que nós temos outros produtos também, o Log e o Renda, entre os nossos fundos imobiliários, é que investimento imobiliário é investimento de longo prazo. Então, você entendendo o que é o portfólio, quais são as perspectivas, é importante você aproveitar oportunidades para realizar o seu investimento, sabendo que se você entendeu os fundamentos e está convicto da sua decisão, é a alta chance de você ter, além da rentabilidade corrente do negócio, ganhos de capitais futuro. Então, como você falou logo no início da conversa, não só HS Malls, mas a maioria dos fundos de ativos reais, corporativos, logísticos, estão super descontados, tem esse impacto da taxa de juros. O investidor do varejo ele é muito sensível e ele trabalha muito no curto prazo, então quando você tem um custo de oportunidade maior, ele acaba realocando, mas isso pode significar um ganho mais alto de rentabilidade no curto prazo, mas olhando para frente, a oportunidade maior, nós entendemos, continua no investimento também imobiliário e olhando no longo prazo, principalmente numa situação como nós temos hoje de descontos relevantes. Então tá certo, Gayad. Então eu queria agradecer novamente aqui a tua primeira participação aqui no nosso programa, excelente conteúdo, não só sobre o fundo HSI Malls, mas sobre o segmento de shoppings. É importante aqui para o nosso programa fazer essa atualização. Então eu queria agradecer. Então agradecer também toda a área de RI, enfim, todos os demais gestores aí da HSI. Então, até uma próxima oportunidade. Obrigado, um abraço. Então, para a nossa audiência também, um grande abraço e até o próximo programa. Até mais.